A nossa aula de hoje será sobre o período democrático de 1945, 46 a 1964. Professor Mané, 1945? Sim, mas só que em 1945 ainda o Getúlio Vargas estava no governo. Mas de praxe mesmo, o momento certo que vai começar esse novo período na história do Brasil é 1946. Então, a data correta o período é de 1946 a 1964. A história do Brasil é a nossa aula de história com o professor Sanderson, e a gente está aí buscando um pouco mais de conhecimento e aprender um pouco mais. Mas vamos entender um pouco o que foi, quais foram os antecedentes a esse período de 1964. Damos o nome do período democrático ao período que vai de 1946 a 1964, uma fase de nossa história em que tentou avançar na direção de uma verdadeira democracia. Uma das primeiras manifestações claras a favor da redemocratização do país foi o Manifesto dos Mineiros, lançado em 1943 por políticos de Minas Gerais. Lembrando que, em 1943, quem estava na gestão do Brasil, quem estava na presidência, era o Getúlio Vargas, e nós estávamos aí vivendo o Estado Novo, que ele compreende de 1937 até 1945, onde Getúlio Vargas deu um golpe em si mesmo. Deste manifesto surgiu a União Democrática Nacional, a UDN, o partido de oposição a Getúlio Vargas. Pressionado, Getúlio convocou eleições para dezembro de 1945, ao mesmo tempo que estimulou seus partidários a realizarem manifestações públicas ao seu favor. Getúlio Vargas ainda queria continuar no poder. Ele vai até chamar o movimento do querenismo, nesse exato momento, com esse manifesto, ocorrido aí pelos mineiros. O Getúlio Vargas ele vai chamar esse movimento em prol de si. Então ele vai intitular esse movimento de querenismo, que quer o Getúlio Vargas ainda. Ele vai estimular todos os seus apoiadores a chamar esse movimento, mas só que esse movimento ele vai ser abafado pela pressão política e até mesmo pela própria pressão democrática que deveria ser estabelecida bem antes desse período. Estes partidários levantavam bandeiras com os dizeres: queremos Getúlio. Por este motivo, o movimento ficou conhecido como querenismo, porém, não conseguiu se manter no poder. Vamos conhecer todos os presidentes do período democrático e, assim, como suas principais obras. Então, esse foi um antecedente aí ao período de 1946 a 1964. Esse período ele foi bem longo. Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos. A primeira fase do governo de Getúlio foi bem populista. Ele trouxe bastante direitos ao trabalhador para a população brasileira, mas com o andar da carruagem, como eu sempre falo para todos, o Getúlio era uma pessoa icônica, uma pessoa que não estava ao tempo todo se mutando. Ele estava sempre um momento, uma hora em um sentimento, de acordo com os sentimentos dele, ele mudava as suas atitudes dentro do governo. Então, ele não era uma pessoa de uma personalidade só. De acordo com a personalidade,
é justamente isso, Marcos. Ele era bem bipolar, né? Quando for resumir, Getúlio Vargas era bastante bipolar. Ele, ora, estava numa situação, ora, estava em outra. Apesar que ele tinha bastante apego, de proximidade ao pensamento fascista, ali da Alemanha, fascista ali da Itália, mas devido a alguns acordos políticos realizados por ele com os Estados Unidos, vai fazer com que ele apoie os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Até mesmo vai compreender aí logo que ele dá o golpe em si, ele entra também na guerra juntamente com os Estados Unidos, em torno aí de 1940, 1941, o Brasil entra aí junto com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para lutar contra os alemães e os italianos fascistas. O primeiro governo vai ser o governo de Eurico Dutra, que vai de 46 a 51. Lembrando que na Constituição reformulada por Getúlio Vargas, ele vai trazer dentro da Constituição um mandato apenas de início 4 anos, posteriormente, nas reformulações que vão ocorrer dentro do seu próprio governo, ele vai trazer um mandato de 5 anos. E esse governo de Eurico Dutra também vai ser um desses mandatos de 5 anos. Os dois principais candidatos a presidente nas eleições de dezembro de 1945 eram militares. Eurico Gaspar Dutra, do PSD, partido ali aliado ao nosso Getúlio Vargas, Juarez Távora, da UDN, que é justamente aquele movimento lá, também apoiado pelo nosso amigo Getúlio Vargas. O povo foi às urnas e deu a vitória a Dutra, que governou o Brasil o Brasil de 1946 a 1951. Em plena Guerra Fria, o presidente Dutra rompeu relações com a União Soviética, fechou o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e mandou a polícia invadir sindicatos e perseguir aqueles que eram contra o governo. Nós já estamos vendo aí um cenáriozinho de um governo autocrático, que ele vai começar a perseguir os seus opositores, vai começar a limitar a liberdade de expressão. Então, esse período é um período democrático, mas nós vamos ver bastantes características de governos autoritários, de governos autocráticos, também dentro desse período chamado período democrático. Como vimos ontem na aula de filosofia, nem sempre um regime político democrático ele seja totalmente livre. Nós vamos ver sempre uma semelhança aí de autocracia. Não sei de onde isso é democracia. Talvez sim, talvez não, né, Pedro? Para dar um melhor preparo aos oficiais superiores das Forças Armadas, criou a Escola Superior de Guerra. Nesta escola ensinava-se a importância da segurança e da ordem para o desenvolvimento. No caso aí, ele vai criar, nesse período, no caso, a Agulha Negra e entre outras escolas de ensino superior para os militares. Dutra convocou as grandes empresas americanas a se instalarem no Brasil, dando-lhe todas as facilidades com terrenos, impostos baixos, liberdades para mandar lucro para o exterior, mão de obra barata. Durante o seu governo foi criada a Constituição de 46. Então, além
aí no pós Segunda Guerra Mundial, no caso o Brasil rompendo essa relação com a União Soviética que tinha anteriormente, devido até mesmo à própria aliança da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética luta ali do lado dos Estados Unidos para derrotar a Alemanha. Após aí a Segunda Guerra, esses laços amistosos vão se rompendo. Então, a Guerra Fria vai, no caso, romper muitos laços comerciais que vão ser formados aí durante a Segunda Guerra Mundial. E entre eles foi justamente esse. E, pelo contrário, os Estados Unidos vai aproximar-se bastante e muito mais dos governos latino-americanos. Ele vai se aproximar bastante, e por isso que os Estados Unidos vai se tornar uma grande potência desde lá ainda do início da Primeira Guerra Mundial. Então, dentro desse período, o Brasil ele vai fortalecer mais ainda os seus acordos comerciais com os Estados Unidos. Então, isso vai, como sempre, o governo brasileiro sempre mantém essa relação comercial e política com os Estados Unidos para poder até mesmo, segundo alguns especialistas na história e também em geopolítica, eles vão dizer que é vantajoso para o Brasil manter essa relação com os Estados Unidos. Ao meu ver, eu não vejo tão vantajoso para o Brasil manter uma relação que apenas um lado é explorado. Eu creio que deveria haver uma troca mútua dentro do comércio, da economia, mas apenas onde um lado só é explorado, eu não vejo tão vantajoso uma relação comercial dessa forma. O segundo, então, aqui vamos ver alguns itens que a Constituição reformulada por Gaspar Dutra vai trazer. A Constituição de 46, assinada em 18 de setembro, foi a quarta do período republicano e representou um avanço democrático em relação à Constituição do Estado Novo. Lembrando que a nossa república ela inicia-se lá em 1889, ainda bem recente aí. Nós estamos aí há pouco mais de 50 anos de democracia. Então, o Brasil ainda é um jovem país republicano e tem muita coisa ainda a se conquistar e se fortalecer. Mas vamos ver que, mesmo todas as reformulações constitucionais que vão ocorrer durante esse período, que vão ser muitas, sempre vão tentar implementar esse regime político democrático no Brasil, ao passo que, se formos analisar, vamos ver mais um regime político mais autocrático, no caso, um regime de governo mais autocrático do que um regime político democrático no Brasil. A Constituição restabeleceu as eleições diretas para a escolha dos governantes em todos os níveis, presidente, governadores e prefeitos. Além disso, foram mantidas as eleições para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores dentro da Constituição. Até então, por que estamos trazendo isso? Porque na Constituição reformulada por Getúlio Vargas em 37, retirava essas eleições, tanto dos senadores, deputados estaduais e vereadores, governadores e prefeitos, era tudo indicação do governo federal.
Ela consagrou as liberdades já expressas na Constituição de 34, mas anuladas em 37, com a liberdade de expressão, de pensamento, de crença religiosa e entre outras. Como acabei de falar, se formos observar, o Brasil tem muito mais um regime de governo, um regime autocrático, do que um regime político democrático. Garantia também a igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade do sigilo e moradia, além da defesa do acusado. Até então, isso foi retirado na Constituição de 37 também, por Getúlio Vargas. Então, essa igualdade entre todos perante a lei, isso era bem restrito. Apenas a elite brasileira tinha essa garantia, e também alguns outros grupos. Mas então, com a Constituição de 46, isso vai ser garantido. Então, no caso, a igualdade entre todos, todos têm, deveria ter, né, a, mesmo, a mesma garantia perante a lei. Então, todos têm, no caso, a oportunidade de fazer sua defesa, até que se prove ao contrário, todos são inocentes, segundo a Constituição de 46, que foi garantido lá na nossa Constituição. Também a inviolabilidade do sigilo, no caso, é inviolável se o processo corre em sigilo de justiça, isso não pode ser quebrado. A moradia também tem que ser garantida para o cidadão brasileiro, além da defesa, no caso do acusado. Quem está sendo acusado de algum crime, ele também tem a prioridade de ter um advogado, seja ele público ou seja ele particular. Essas foram as garantias aí na Constituição de 46 que Dutra trouxe. Agora, vamos ver um pouco mais como que o Dutra vai se comportar frente a essa polarização ou bipolarização do mundo com a Guerra Fria, ou, no caso, pós-Segunda Guerra, que todos sabemos que com o fim da Segunda Guerra, o mundo vai se bipolarizar, um lado capitalista, outro lado socialista. Então vamos ver como que Dutra vai se comportar nesse cenário de Guerra Fria, no caso de pós-Segunda Guerra Mundial. Quanto à política externa, a aliança com os Estados Unidos foi reforçada. Em decorrência disso, o Brasil foi um dos primeiros países ocidentais a romper relações com a União Soviética. Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro foi fechado e logo em seguida os deputados comunistas tiveram seus mandatos cassados. Mais uma evidência de um sistema autocrático. Então, essa bipolarização é o que vai acontecer. Não, então, se o mundo está bipolarizado, um lado capitalista, os aliados dos Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética com seus aliados, com o socialismo, isso vai, então, criar uma grande queda de braço entre esses dois grupos, entre esses dois regimes econômicos e também políticos no mundo. Sempre, no caso aí, como todos bem sabem, nesse exato momento, os Estados Unidos é uma grande nação, uma grande influência política e econômica no mundo, e também aí do outro lado nós temos a União Soviética, que está lutando para também conquistar esse espaço. A União Soviética, aí trazida por Stalin nesse exato momento, ele ainda está fortalecendo a União Soviética, no caso a Rússia, que estava destroçada ali em 1915, quando ela entra na Primeira Guerra, em 1917, quando ela sai para viver sua própria revolução. A União Soviética sai
de um país quase 80% rural, para se tornar em poucos anos uma grande potência econômica, mesmo sendo um sistema político fechado, e esse fechamento dessa nação vai também trazer grandes problemas para a sua nação, para o seu cidadão, para a sua sociedade, que está no governo um ditador que é bem linha dura, ele massacra mesmo, ele persegue, sim, os seus opositores, manda matar, como os vimos lá na Revolução Russa e também na formação da União Soviética. Vimos que Stalin ele vai utilizar de toda a força para poder manter-se no poder e chegar a elevar a União Soviética ao nível de uma grande nação econômica e também difundir as ideologias pelo mundo socialista. Vamos ver o que foi o Plano SALT dentro do governo de Gaspar Dutra. Numa tentativa de planejamento governamental, lançou o Plano SALT, que previa um forte investimento em 4 áreas fundamentais: saúde, alimentação, transporte e energia. Os recursos viriam da Receita Federal e de empréstimos externos. Este projeto não obteve sucesso e foi abandonado pouco tempo depois. Se formos fazer uma análise de todos os governos republicanos, e até mesmo se formos pegar lá durante toda a monarquia brasileira, vamos ver que o Brasil ele vai contrair muita dívida com os países, com outros países, principalmente com os Estados Unidos. Lá durante a monarquia, o Brasil pegava muito empréstimo com a Inglaterra, que era, até naquele exato momento ali, a maior nação política e econômica mundial. E, posteriormente, com a ascensão dos Estados Unidos, o Brasil vai, então, contrair bastante empréstimo com os Estados Unidos para poder fazer suas modernizações, para fortalecer sua industrialização. Mas, se formos a fazer uma análise durante esse período desses empréstimos, não vimos esse investimento total desse dinheiro aplicado nessa modernização. Se a modernização, a industrialização no Brasil vai acontecer dentro da Primeira República. E isso lá no governo lá de Salles, Campos Salles ali, que vamos ver que quem vai iniciar essa industrialização não é nem o próprio governo federal. Quem vai iniciar essa industrialização no Brasil vai ser os próprios latifundiários, grandes latifundiários, que eles, para poder manufaturar as suas produções, eles mesmos vão criar suas próprias indústrias para poder manufaturar os seus próprios produtos. No caso, os grandes donos de fazendas de café, que vai criar algumas indústrias para poder manufaturar o próprio café, fazer a torragem e assim vender esse café já mais preparado no caso, para exportação. E se formos fazer essa análise, o governo federal, no início aí dos nossos governos, da nossa formação do Brasil, ele vai contrair essas dívidas, mas pouco vai aplicar dentro dessa modernização no Brasil. Então, vamos para o segundo governo. Governo de Getúlio, professor? Sim, de novo, o Getúlio Vargas consegue voltar ao poder. E engraçado que, mesmo ele sendo um grande ditador, ele volta no braço do povo. O povo traz novamente Getúlio Vargas de forma democrática ao governo nas eleições aí
de 50, o povo traz novamente Getúlio Vargas para o seu segundo mandato, o seu segundo governo, isso legítimo, não, não como através de golpe, como lá em 30, como em 34 também, ou no segundo golpe, e no terceiro golpe em 37. Então, nesse exato momento, Getúlio Vargas volta no braço do povo eleito democraticamente. Então, vamos entender um pouco mais esse segundo governo de Getúlio Vargas, que vai de 1951 e 1954. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas concorreu à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e derrotou facilmente seus adversários. Lembrando que o PTB vai ser criado por Getúlio Vargas lá atrás, então ele volta para, assim, comandar, trazer uma nova modernização para o Brasil. Getúlio Vargas ganhou as eleições e voltou no braço do povo. Desde o início do seu mandato, em 51, começou a colocar em prática sua política popular e nacionalista, não só no governo de Getúlio, mas vamos ver que nós vamos ter vários outros governos populistas no Brasil, não no Brasil, na América do Sul e também na América Central. Nesse exato momento, nós vamos ter vários e vários governos populistas, mas só que governos populistas ditatoriais, comandado pela extrema-direita em algumas nações latino-americanas, no caso da América do Sul e na América Central. Essas medidas visavam beneficiar os trabalhadores e favorecer as empresas nacionais. A principal delas foi o aumento do salário mínimo. Em 1º de maio de 1954, o aumento foi 100%. Isso quem vai dar esse aumento de 100% vai ser o nosso amigo João Goulart, que é ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Então, o João Goulart, ele que vai trazer essa proposta do aumento salarial de 100% para o trabalhador. E dentre outras propostas também, o João Goulart vai trazer enquanto ministro de Getúlio Vargas. E durante todo esse período, vamos ver sempre a oposição sempre alfinetando, trazendo bastante críticas ao governo de Getúlio, mas Getúlio ele não se deixa abalar por essas críticas, até mesmo como ele é um cara bem duro, ele vai tentar sempre em algum momento ocultar essas críticas feitas pelos seus opositores. Os privilégios que Getúlio estava concedendo aos trabalhadores deixou muita gente descontente, como os grandes empresários, alguns chefes militares e a classe média alta. Como vemos, o pobre está tendo acesso, está tendo condições de comprar, um poder de compra, e isso não é legal para a elite brasileira, para a classe média alta, para o empresário, ver o pobre tendo acesso, tendo poder de compra. Então, isso não é de agora, não é de hoje. A sociedade brasileira sempre trouxe esse menosprezo pelo pobre. A elite brasileira, a classe média alta, sempre menosprezou o pobre em ter condições de compra. Mas vamos lá, é vida que segue.
A política nacionalista de Getúlio ficou evidente, principalmente a partir de outubro de 53, quando criou a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso. Lembrando que a Petrobras ela vai ser idealizada lá ainda durante o governo, ou o período da era Vargas. Então, mas só que ela vai se concretizar enquanto estatal, no caso, enquanto uma empresa do Estado brasileiro, apenas dentro do governo de Getúlio Vargas, com essa campanha do petróleo é nosso. Então, no caso, a consolidação, a estatização da Petrobras, ela vai ocorrer dentro do segundo governo de Getúlio Vargas, que compreende de 51 a 54. Então, aqui estou trazendo para vocês algumas imagens desse movimento. O petróleo é nosso. Aí tem várias imagens do próprio Getúlio Vargas aí com a mão toda melada de petróleo, outras campanhas aí dentro dos momentos cívicos no Brasil, sempre traziam mostrando essa necessidade de colocar que não deve se privatizar essa estatal, não deve se privatizar e sim manter e fortalecer essa grande empresa do petróleo. O Brasil tem a possibilidade de comandar e administrar sua própria empresa, mas isso tem N problemas trazidos com essa estatização da Petrobras. Então, vamos lá para o suicídio de Vargas. Como eu sempre falo nas minhas aulas, não acredito no suicídio de Getúlio Vargas, por N situações. As medidas nacionalistas de Getúlio Vargas geraram muita oposição ao seu governo. O jornalista Carlos Lacerda, deputado pela UDN, foi um dos principais opositores. Lembrando que Carlos Lacerda não é de hoje, no caso desse momento, desse período, que ele é opositor a Getúlio Vargas. Desde lá, os primeiros anos de governo de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda sempre vem criticando Getúlio Vargas, vem se opondo à sua forma de governo durante toda a sua administração, na sua administração federal, no caso, enquanto presidente do Brasil, desde lá de 1930 até 45, Carlos Lacerda sempre se mostrou opositor, e nesse exato momento não vai ser diferente. Lembrando que lá atrás, Carlos Lacerda sofreu um atentado, e ele vai jogar a culpa em Getúlio Vargas. Carlos Lacerda atacava o presidente todos os dias com denúncias de corrupção. O Brasil, o principal veículo destes ataques era o jornal A Tribuna da Imprensa, que pertencia ao próprio Carlos Lacerda. Carlos Lacerda sofreu um atentado no qual morreu um dos guarda-costas, o major Rubem Vaz, da Aeronáutica. O principal suspeito do atentado foi Getúlio Vargas, isso lá atrás. Então, essa vai gerar uma certa tensão dentro do governo e essa incidência mais ferrenha, agora, como o Carlos Lacerda era deputado, atacando ele no Congresso, atacando ele através do seu jornal, Getúlio Vargas vai ficar enfraquecido. As pressões contra o presidente vão aumentar, vendo ali nos jornais críticas bem fortes e sempre ocorrendo ali. Também a elite brasileira, a classe média alta, os empresários se unindo aos grupos opositores a Getúlio, então vai pressionar mais ainda as multinacionais, a Embaixada dos Estados Unidos e os grandes jornais
alguns chefes militares, todos estavam contra Getúlio Vargas. Então, isso vai gerar uma pressão maior contra Getúlio. Os chefes militares se reuniram com Vargas para obrigá-lo a renunciar. Getúlio respondeu: daqui só sairei morto. E assim foi. Getúlio cometeu suicídio com um tiro no coração em 24 de agosto de 54. As razões do ato foram registradas em uma carta-testamento que gerou grande comoção nacional. Mas, vou continuar aqui. Mas essa questão da carta-testamento, ela já foi questionada, ela já foi vista em algumas investigações, que a filha do próprio Getúlio Vargas desconhece alguns pontos da própria carta, testamento deixado por Getúlio. Ela questiona alguns pontos que ele deixa bem claro que ele foi forçado a escrever aquela carta. Tem várias situações do cenário do suicídio que é bastante contraditório, e então atualmente tem vários estudos comprovando que não foi bem um suicídio, mas sim um homicídio provocado ali naquele exato momento. Então, que apenas, como eu coloquei ontem, cada um tem que fazer a sua parte e tentar compreender mais um pouco a história e se informar melhor. Tem aí na internet, tem vários desses estudos comprovados e mostrados na história. Então, vamos para o terceiro governo, que é o governo de Juscelino Kubitschek, ou mais conhecido como JK, que vai de 56 a 61. Com a morte de Getúlio Vargas, a presidência foi assumida pelo vice-presidente de Café Filho. Nas eleições de 55, saíram vencedores Juscelino Kubitschek e João Goulart como vice. Ao assumir, Juscelino apresentou ao país um ousado plano de desenvolvimento conhecido como Plano de Metas. Tinha como slogan fazer o país crescer 50 anos em 5. A construção de hidrelétricas, de estradas e fabricação de veículos eram as 3 metas mais importantes do governo. Para conseguir atingir as metas, Juscelino recorreu até à tecnologia e ao capital estrangeiro. Foi neste contexto que se instalaram no Brasil diversas multinacionais de veículos, como a Ford, a General Motors, a Willys e a Volkswagen. Então, novamente, vamos ver aí o Brasil novamente contraindo mais uma dívida externa para poder trazer essa modernização e essa industrialização para o Brasil. No entanto, a maior obra durante o governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, que viria a ser a nova capital do Brasil. Nesse exato momento aí da história, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. A construção de Brasília, a transferência da capital da República para o Plano Central já estava prevista na Constituição de 1891. Então, essa construção dessa capital não era meramente um pensamento único. Isso já estava instaurado na Constituição de 1891. Então, apenas Juscelino Kubitschek apenas coloca em prática a construção dessa capital. Na verdade, desde o século XIX, os líderes como José Bonifácio já destacavam a importância de mudar a capital para o interior do Brasil, ou no caso, do país. Mas foi Juscelino Kubitschek que tomou a iniciativa, convocou
os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e buscou trabalhadores nordestinos denominados candangos para essa construção. Juscelino queria inaugurar a nova capital antes de deixar o governo e cumpriu a promessa. No dia 21 de abril de 1960, o Brasil passou a ter a nova capital, Brasília. Então, vamos para o nosso quarto governo, que era o que foi o governo de Jânio Quadros. O cara bem controverso também, que ele vai cometer um tiro no pé por um momento de insanidade que ele teve, então ele vai então cometer alguns equívocos dentro de suas ações. Jânio Quadros teve uma vitória esmagadora nas eleições de 60, como vice-presidente foi eleito novamente João Goulart. Lembrando, meus queridos, que até nesse exato momento as eleições ocorriam separadamente. Não é como agora, que você vota como se diz, na legenda. No caso, hoje a gente vota no prefeito e no vice-prefeito. Nesse exato momento, você votava para o presidente e separadamente votava também para o vice-presidente. Então, quem se tornava presidente era o maior votado e também quem se tornava o vice-presidente, quem era o bem mais votado. Então, a gente votava tanto no presidente quanto no vice-presidente. Então, por isso que sempre quando trazem uma explicação sobre essas eleições desses períodos republicanos, sempre traz esse o candidato tal venceu e o tal o candidato a vice venceu. Então, por isso que sempre se remete a isso, porque nesse período o processo eleitoral era separado, tanto para a cabeça quanto para a vice-cabeça. Então, no caso, para presidente e vice-presidente era votos separados, da mesma forma para governador, para vice-governador, para prefeito e vice-prefeito. Você votava separadamente, não é como agora que você vota na legenda, nos dois. Você votando em um, você vota nos dois candidatos. Para conquistar os votos, tentava falar a linguagem do povo. O símbolo de sua campanha era a vassoura, com a qual dizia pretender varrer a corrupção do país. Será se ele vai conseguir varrer essa corrupção do Brasil? Essa corrupção no Brasil, eu digo que está desde o embrião da formação do Brasil. Isso é muito difícil de se romper com essa corrupção que está instaurada ainda no Brasil. Mesmo os salvadores da pátria que aparecem em tempos, como o próprio Jânio Quadros vai aparecer aí como um desses salvadores da pátria, ele não vai conseguir, dentre vários outros salvadores da pátria que sempre aparecem para varrer, expulsar, acabar com a corrupção no Brasil, eles são sempre membros dessa corrupção. Jânio dizia ser católico, anticomunista, a favor da família e da propriedade, pretendendo moralizar a sociedade. Assim conquistou o mandato. Muita semelhança, né? Vamos lá. No entanto, após assumir a presidência, em 31 de janeiro de 1961, começaram as decepções. Jânio ameaçou controlar os lucros que as grandes empresas mandavam para fora do país e falava em reforma agrária. Então, fica
meio obscuro. O cara é anticorrupção, ele fala que vai varrer a corrupção, ele se diz um cara religioso, ele fala que é um anticomunista, ele é um conservador, ele luta pela família, pela propriedade privada, ele fala que vai manter a moral na sociedade brasileira e tem ações diferentes posteriormente à sua conduta, no caso, a sua eleição, a sua vitória. Então, ele vai agir de uma forma liberal e, ao mesmo tempo, de uma forma cooperativa, ou, no caso, coletiva, um pensamento mais aí socialista, trazendo a reforma agrária, e isso vai tensionar e a elite vai cair matando em cima do nosso coitado Jânio Quadros. Ele vai ter que se explicar bastante para a elite e ele não vai aguentar, como a própria Lohane colocou, é muita pressão. Então, a elite brasileira vai pressionar o Jânio Quadros e ele não vai aguentar a pressão da elite e muito menos dos empresários. Na política externa, assumiu uma posição independente e progressista, estabeleceu a relação com a União Soviética e foi contra a expulsão de Cuba, da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, o cara se dizia anticomunista, agora está lutando ali pela permanência da União Soviética na OEA. É esquisito, né? Então, a pressão vai aumentar mais ainda, vai tensionar mais ainda, como os Estados Unidos sempre se interferem na política brasileira, os Estados Unidos vai começar a pressionar aí a cabecinha do nosso Jânio Quadros, né? Ele que vai ser varrido para debaixo do tapete. Os Estados Unidos não vai deixar isso quieto. Um grande período de Guerra Fria, um mundo totalmente bipolarizado, bipolarizado, de um lado capitalista, do outro lado socialista, uma nação que se diz aliada do mundo capitalista, lutando em prol de uma nação socialista, isso vai sofrer uma pressãozinha aí por parte dos Estados Unidos, e também os Estados Unidos vai começar a se interferir nessa política. Ele vai começar a pressionar alguns grupos e vai, então, levar esse grupo a pedir a cabeça de Jânio Quadros, e assim vai acontecer. Então, o Jânio Quadros vai renunciar. Ele imaginava que ele ia conseguir o mesmo feito de Getúlio Vargas, mas só que Getúlio Vargas tinha todo um outro arcabouço populista diferente do nosso amigo Jânio Quadros, que o Jânio Quadros ele vai ser eleito com essa proposta anticomunista, conservadora, pelos bens religiosos, pela questão familiar, e então essa elite que é conservadora no Brasil vai elegê-lo, e aí depois que ele é eleito, ele vai assumir uma posição totalmente diferente, progressista, com uma semelhança, uma proximidade aí com os sentimentos socialistas, que é o cooperativismo. Então, a elite não vai colocar de novo ele no governo, porque foi essa elite que pôs ele no governo, vendendo essa imagem popular para os demais membros, e essa mesma elite vai queimar o filme de Jânio Quadros, e ele não vai voltar no braço do povo como Getúlio Vargas. Em 18 de agosto de 61, Jânio condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul
a mais alta condecoração brasileira, o médico argentino e guerrilheiro Che Guevara, um dos comandantes da Revolução Cubana lá de 59. Então, em 59, nós temos a Revolução Cubana aí na América Central. Cuba faz parte dessas nações ali da América Central, e esse médico argentino, ele vai lutar em prol da Revolução Cubana, juntamente com Fidel Castro. Ele vai ser um dos caras que vai trazer para a América o socialismo, essa revolução socialista para a América, e também com essa ação de Jânio Quadro, aí que vai aumentar mais a tensão dos norte-americanos, no caso dos Estados Unidos, contra ele condecorando um cara socialista no seu governo. Isso vai ser o fim da picada. O pianista Carlos Lacerda começou a esbravejar, acusando Jânio Quadro de abrir as portas para o comunismo. Da mesma forma, os chefes militares se inquietaram com a atitude de Jânio. Lá vem mais um golpe, dizendo que o comunismo está comendo criancinhas aqui no Brasil. A pressão contra Jânio aumentaram, manifestando-se principalmente no Congresso Nacional no dia 25 de agosto de 61. Menos de 7 meses após assumir a presidência, Jânio renunciou. Jânio acusou as forças terríveis de serem responsáveis pela sua renúncia. Alguns historiadores dizem que Jânio teatralizou sua saída, buscando o apoio dos políticos, militares e da população em vão. Quando Jânio renunciou, o seu vice João Goulart estava fazendo uma visita oficial à China, um país comunista. Então, a campanha da legalidade. Os opositores de João Goulart acusavam de ser a favor do comunismo. Os chefes militares resolveram que prenderiam o vice-presidente assim que ele desembargasse. Tentavam um golpe de Estado, porém houve uma forte reação do Rio Grande do Sul. O governo de Leonel Brizola liderou a campanha da legalidade com o apoio da população e dos militares daquele estado. Os legalistas defendiam o cumprimento da Constituição, a qual afirmava que, com a renúncia do presidente, quem deveria assumir o governo era o vice. Os golpistas logo viram que, se insistissem em impedir a posse de João Goulart, o país poderia mergulhar em uma guerra civil. Recuaram, mas exigiram que fosse adotado um sistema parlamentarista, ou seja, quem governaria seria o primeiro-ministro. Então, assim, vai acontecer aí o último governo antes da ditadura se instaurar em 64 no Brasil. O governo de Jânio Quadro deveria ser aí de 1961 a 68. Por quê, professor? Vamos entender o porquê dessa lógica de 61 a 68. O João Goulart aceitou, e no dia 7 de setembro de 61 tomou posse como presidente, e em janeiro de 63, João Goulart promoveu um plebiscito pedindo que os eleitores escolhessem entre o parlamentarismo e o presidencialismo. A maioria da população optou pelo presidencialismo. Com os poderes de volta, João Goulart estabeleceu em dezembro de 63 um monopólio estatal sobre a importação do petróleo. Então, no caso aí, ele vai fortalecer novamente a Petrobras. Em janeiro de 64, estabeleceu o controle sobre os lucros que as multinacionais mandavam para fora do país. Em 13 de março daquele ano, participou de um grande comício, chamado Comício das Reformas de Base, realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
O programa de reforma de João Goulart previa a nacionalização de refinarias, um plano de reforma agrária e a concessão de 13º salário aos trabalhadores. Pretendia também fazer reformas políticas, educacionais e urbanas. Dias depois, setores da extrema-direita saíram às ruas para se manifestar contra as reformas. Era a Marcha da Família, com Deus pela liberdade. Muita semelhança, né, meus queridos? Porém, o presidente não teve tempo de realizar todos os programas. No dia 1º de abril de 64, João Goulart foi derrubado por um golpe de Estado, dando início à ditadura militar. Aí, a morte de muitos durante esse período da ditadura. A cultura dos anos de 50. Professor, você não explicou aí por que de 61 a 68. Lembrando que, em 61, João Goulart ele assume o governo enquanto vice. Quando ele realiza o plebiscito, torna-se de novo presidente, ele se torna presidente e dentro desse plebiscito ele trazia mais 4 anos de governo, por isso que ele vai aí de 64 a 68 como presidente, mas em 64, como vimos aqui, 1º de abril de 64, ele sofre o golpe, então ele vai se exilar fora do Brasil, se eu não estou equivocado, na Argentina, ele se exila, e então ele, somente depois, ele vai voltar para o Brasil, mesmo assim, ele vai sofrer vários atentados. A cultura dos anos 50, com o fim da Segunda Guerra, em 45, a cultura brasileira sofreu uma grande mudança com a produção em massa de bens manufaturados de uso pessoal e doméstico. Essas transformações foram se consolidando ao longo da década de 1950 e alteraram o consumo e o comportamento de parte da população que habitava os centros urbanos, foram os chamados anos dourados. Então, tudo que se produzia ali nos Estados Unidos eram trazidos aqui para o Brasil, e a mesma política de consumo que foi implementada ali durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, no mundo, também foi instaurada aqui no Brasil. O Brasil consumia praticamente quase tudo que os Estados Unidos produziam, o Brasil consumia. Consolidava-se a sociedade urbano-industrial sustentada por uma política desenvolvimentista difundida pelas revistas, pelo cinema, sobretudo norte-americano, e pela televisão, trazida ao país nesta década. A TV Tupi, inaugurada em setembro de 1950, foi o primeiro canal de televisão da América Latina. No dia 20 de outubro de 1951, foi inaugurada a primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. No cenário musical internacional surgia o rock and roll, introduzido por grandes nomes como Elvis Presley, Chuck Berry. No Brasil foi a década da Bossa Nova, representada por Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Então, as nossas aulas online de história, como eu sempre falo, a história é uma bomba. Sempre devemos buscar os nossos livros de história para entender um pouco mais da nossa sociedade. Então, eu vou me finalizando agora, vou dando tchau para vocês, e a nossa aula vai finalizando por aqui. Dúvidas, questionamentos?